Provérbios 31, verso 25, que diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia do amanhã, não tem preocupações. Vamos ler mais uma vez? A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Que o Senhor nos dê graça nessa noite, para sermos essa mulher que se veste de força, de dignidade, e que não se preocupa com o dia do amanhã, porque sabe que confia. Amém? Amém. Aleluia. Então, depois de tudo, todo esse tempo, tudo que o Senhor tem feito na vida de vocês até aqui, Ele nos chama agora a nos levantarmos como mulheres fortalecidas e honradas, firmes na fé, revestidas no caráter, na beleza interior. Quando nós pensamos então na força, a força vem dele, e a dignidade é o reflexo da sua presença em nós. Você consegue identificar isso na sua vida? Que a dignidade é o reflexo da presença de Deus em você? Hoje o Senhor quer renovar em nós essa veste da força e da dignidade. Que vocês possam então permanecer firmes até o final. Ainda tem mais temas a serem tratados. E eu creio que quando fechar esse ciclo, vocês vão poder olhar e perceber o que o Senhor veio trabalhando, a construção que Ele foi trazendo em cada coração, em cada encontro, e refletindo então a imagem daquele que nos chama para brilhar no meio da geração corrompida. Existe na minha vida e na sua vida o ministério que o Senhor colocou no nosso coração para brilhar no meio dessa geração, para trazer a presença do Senhor, para mostrar que é possível sim ser essa mulher que se veste de força e dignidade, porque isso tudo vem do nosso Deus. Amém? Amém. Então, quando nós pensamos na aparência externa, para nós a gente não vai ser hipócrita, nós nos preocupamos com a aparência externa, sim, não é verdade? A gente gosta de se arrumar, a gente gosta de se perfumar, a gente gosta de mudar o cabelo, e não tem nada de errado nisso. Mas isso passa, se desgasta, não é verdade? Mas a roupa desbota, o sapato estraga, a moda passa, mas aquilo que o Senhor semeia no meu e no teu coração floresce, cresce, transborda, e nós vamos alcançando outras vidas, porque aquilo que o Senhor transforma em nós, cura em nós, nos dá condições de sermos então a extensão daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Então permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração nessa noite, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração, receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Mas existe um look que nunca sai de moda, que é o espiritual, que é o que vocês têm trabalhado aqui desde janeiro, buscando a mansidão, buscando a paciência, buscando a humildade, buscando ser essa mulher que ouve mais, que acolhe mais. É tão bom você chegar num ambiente que você não conhece ninguém, mas você se sentir acolhida, você se sentir parte. E eu agradeço a irmã que me recebeu, a irmã que foi me buscar, a irmã que já me trouxe água. É tão bom quando você se sente parte, porque as mulheres estão despertando para o serviço. Quando nós fazemos isso, nós servimos a igreja e servimos ao Senhor com alegria. Amém? Então essas são vestes que não se rasgam, que não desbotam, que não envelhecem e, acima de tudo, reflete quem realmente somos diante de Deus. Porque quando o Senhor nos chamou, nós estávamos marcadas pelo pecado, machucadas, cheias de rótulos sobre as nossas vidas, mas quando nós chegamos na presença do Senhor, Ele nos chama de filha. Ele já nos dá, Ele nos lembra da nossa identidade. Somos filha. E temos que nos comportar como filhas do Senhor. E vamos aprendendo a nos comportar como filhas. O Espírito Santo vai nos ensinando a nos tornarmos filhas a cada dia. Então, quando nós vemos em Provérbios 31, que fala dessa mulher virtuosa, quando nós lemos todo esse capítulo, no primeiro momento nós ficamos até um pouco incomodadas, Parece que essa mulher é incrível demais.
ela faz coisas demais, mas eu quero te dizer, quando nós nos colocamos na mão do Senhor, nós podemos ser essa mulher virtuosa, cheia de qualidades. Amém? Que possamos permitir que o Espírito Santo traga essas virtudes sobre as nossas vidas. Enquanto muitas vivem presas então ao medo do amanhã, essa mulher de Provérbios, ela se veste de força e dignidade. E diz algo aqui, que ela pode sorrir diante do futuro. A gente pode pensar assim, que ousadia, né? Sorrir diante do futuro. Quem será que consegue fazer isso? Quem está com o coração confiado em Deus. Quem confia que o Senhor já está lá no amanhã. Ele já está cuidando da minha vida, da sua vida. Ele é aquele que vai abrindo caminhos, ele é aquele que vai endireitando os caminhos tortuosos. E aí nós vamos descansando nesse cuidado de Deus. Então nós podemos sorrir diante do futuro, que nós sabemos que o Senhor é aquele que é bom e Ele tem o melhor para cada um de nós. Então eu quero repetir com vocês aqui 4 pontos para nos revestirmos então dessa força, dessa dignidade que vem do próprio Deus. E o primeiro deles é vestida de força, um coração fortalecido em Deus. Então a verdadeira força da mulher não se encontra em títulos, nos muitos títulos que nós podemos conquistar nessa terra. Não se conquista através dos status, através mesmo de força física, não. Ela se reveste da presença de Deus, que é a sua fonte de vigor. É no Senhor que encontramos força. Isso não significa que nós não nos sentimos esgotadas às vezes. É exatamente nesse momento que estamos cansadas e esgotadas que temos que buscar essa presença do Senhor, buscar nos fortalecer nele, buscar nos revestir dessa força que vem dele, desse ânimo novo que nós retomamos quando fazemos o nosso devocional, quando lemos a palavra, quando colocamos um louvor e às vezes a gente não tem palavra nenhuma para dizer, a gente só chora na presença do Senhor. Mas se você tirar esse tempo, o Senhor vai falar ao seu coração e você vai sair renovado desse tempo. Então a sua força, ela vem não de si mesma, mas da fé e da intimidade com o Senhor. Quando nós buscamos intimidade com o Senhor, nós vamos nos fortalecendo. Ela é estável. A mulher que busca o Senhor, ela é estável, ela é confiante, mesmo quando tudo em sua volta parece abalar. Cantamos aqui, né? Não seremos abalados, não porque nós podemos, mas porque nós estamos firmadas naquele que é a nossa rocha. Aleluia. O Senhor é a nossa rocha, nos fortalecemos nele. Eu coloquei uma frase aqui para a nossa reflexão: ser revestido de força é viver diariamente coberta pela graça, sustentada pela fé, é ter um coração fortalecido em Deus, mesmo em meio às fraquezas. Mesmo em meio às fraquezas, nós nos fortalecemos no Senhor. Então a mulher que se reveste de força, ela ora quando ela sente medo. Isso é ser forte. Ela adora quando ela está cansada. Ela vai adorar a Deus. E ela confia quando ela não entende. Quem já passou por isso? Por situações que você não está entendendo, mas você confia que Deus está na direção. Ele está à frente. Quando nós temos algo para acontecer que é tão importante na nossa vida, parece que aquela semana vira uma semana de dificuldades, né? Nós estávamos compartilhando aqui antes de começar o culto. Tantas coisas vêm para tirar nossa paz, para tentar tirar a nossa alegria, mas a nossa alegria está firmada no Senhor. Não é nas circunstâncias da vida que nós temos que firmar a nossa alegria, mas é no Senhor. Amém? Ele não muda como a estação, Ele está ali. E Ele dá então essa estabilidade para nós. Então a sua força não está nos seus braços, mas no seu joelho dobrado diante do Senhor. Então quando você se sentir fraca, dobre o seu joelho, busque a presença do Senhor, se aquieta na presença dEle. Tem um salmo que fala, né? Que acalmei a minha alma como uma criança que está no colo da mãe, que acabou de ser amamentada. Como que essa criança fica satisfeita? Ela fica tranquila, porque
porque ela está saciada, ela está cuidada, ela está suprida. E é isso que o Senhor nos oferece quando nós buscamos a presença dEle. Essa sensação de satisfação, de bem-estar. A força dessa mulher é resultado de um coração firmado no Senhor. É a força que nasce da fé, da oração e da dependência total de Deus. Então, dentro desse primeiro ponto, eu coloquei subtemas. Não é uma força humana, mas é uma força espiritual. O que diz lá em Efésios 6:10? Diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então, quando nós buscamos o Senhor dessa forma, essa força ela não é humana, ela é espiritual. É aquela paz em meio ao caos. É aquela presença de Deus no meio da dificuldade, no meio do luto, no meio do conflito. Porque eu busco a presença de Deus, eu me fortaleço nele. Amém? Uma outra questão aqui dentro, essa força traz perseverança nas batalhas. Quando o peso da vida tenta nos derrubar, é a presença de Deus que nos levanta. A palavra de Deus diz lá em Salmo 46:1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele é refúgio, ele é fortaleza. Você já esteve em algum lugar que começou a chover e você começa a buscar um lugar para se refugiar? Você quer sair da tempestade, você quer sair do vento, você busca um lugar, um abrigo, um lugar seguro. É isso que o Senhor nos oferece no meio do caos. Ele é fortaleza, Ele é refúgio, Ele é abrigo. Então, quando nós buscamos o Senhor, nós nos fortalecemos nele, porque Ele é essa fortaleza nas nossas vidas. Uma outra questão é uma força renovada diariamente. É todo dia. Não é só no domingo que eu busco a presença de Deus. Não é só no domingo que eu abro a minha Bíblia. Não é só no domingo que eu faço meu devocional. É diariamente. As nossas forças humanas se esgotam, mas as do Senhor se renovam sem fim. O que a palavra de Deus diz lá em Isaías 40:31? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso só quem busca o Senhor. Isso aqui não é para quem está lá fora, isso aqui não é para quem não conhece a palavra de Deus. Esse renovo é o Senhor que traz, é o Espírito Santo que traz, e Ele nos renova diariamente, todos os dias. Mas uma outra força é a força que gera ânimo para não desistir. Mesmo diante da fraqueza, Deus nos fortalece. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós buscamos o Senhor, Ele renova o nosso ânimo para a gente não desistir. Porque nós somos humanos. Existem situações que a gente tem vontade de desistir. Olhando as circunstâncias, muitas vezes a gente sente vontade de abandonar tudo. De fingir que a gente não sabe fazer aquilo. Não me viu. De querer passar reto, de não querer se comprometer. Mas quando nós buscamos o Senhor, Ele renova nosso ânimo, Ele renova a nossa força. Ele fala: filha, eu te curei, eu te salvei, eu te tirei da escuridão, eu te trouxe para ter maravilhosa luz. Não é para ficar cheirosa, bonita, sentada. É para você ser bonita, cheirosa, trabalhando, servindo, mostrando para quem está chegando que é possível, que a sua dor foi curada, porque você se dobrou na minha presença, porque você buscou minha presença diariamente, porque você reconheceu que sem a minha mão sobre a sua vida você não era capaz, que a força que você tem hoje é porque você buscou refúgio em mim. Então nós vamos caminhando pela vida, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde for, nós vamos testemunhando daquilo que o Senhor fez e continua fazendo nas nossas vidas.
E Ele renova então o nosso ânimo para que a gente não venha desistir. O mundo diz que a força é nunca demonstrar fraqueza, mas Deus ensina que a verdadeira força está em reconhecer que a nossa dependência está no Senhor. Eu sou fraca sim, sem a presença de Deus eu não dou conta, mas com Ele eu posso todas as coisas. Com Ele eu posso transpor muralhas, com Ele eu posso aceitar os desafios da vida, com Ele eu posso dizer sim para a vida, com Ele eu posso reconhecer que aquilo que é novo é difícil, mas eu vou dar conta porque Ele está comigo. Porque, como diz o salmista, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ele me consola, Ele me dá graça, Ele me fortalece, Ele me dá essa vestimenta nova. Amém? Uma outra questão aqui, para a gente fazer a aplicação desse primeiro ponto. Onde você tem buscado a sua força? Onde você tem buscado a sua força? Na sua própria capacidade? Ou no Senhor? Perceba que muitas vezes a gente sabe fazer algumas coisas e a gente busca fazer essas coisas com excelência, porque nós estamos fazendo para o Senhor, mesmo que não seja na igreja. Nós estamos fazendo para o Senhor. Tudo que você faz, faça como se fosse para o Senhor, para que Ele se alegre com a sua conduta, com a sua honestidade, com a sua maneira de olhar a vida, de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. Faça com excelência, faça com alegria, faça como se fosse para o Senhor. Alegre o Senhor com a sua atitude, com a sua maneira de viver. Então, quando nós olhamos para a nossa vida e nos perguntamos: eu tenho buscado fazer as coisas da minha força? Ou eu tenho buscado o Senhor? Tenho buscado o conselho do Senhor? Tenho buscado a ajuda dEle? Tenho buscado a presença dEle para que Ele me revista? A mulher que se veste de força sabe que sem a ajuda de Deus ela não consegue permanecer firme, porque a força vem dEle, a força vem do Senhor. Mas quando ela se reveste de força, essa força que vem do Senhor, nada pode parar. Nada para essa mulher que entendeu a missão dela, que entendeu que agora ela tem o ministério da reconciliação. Agora eu sou aquela que reconcilia aquele que não sabe ainda que precisa da presença de Deus. Nós somos embaixadoras de Cristo, aonde o Senhor nos colocou. Ele conta comigo e com você para ser essa embaixadora, para falar desse amor, para ser essa mulher que liga o coração daquele que está afastado ao Senhor, como nós fizemos aqui em oração, quando nós oramos, quando nós apresentamos os nossos pedidos diante do altar do Senhor. Nós colocamos aqui, mas Ele liga lá no céu aquilo que está sendo feito aqui. Que possamos entender que nós podemos levantar as nossas mãos dentro do nosso lar e orar pelos nossos filhos, pelo nosso marido, declarar que há paz dentro do nosso lar, declarar que ali reina o Senhor, declarar que ali é lugar de paz, declarar que ali é lugar de louvor e adoração ao Senhor. Nós podemos fazer isso em adoração e nos fortalecer no Senhor e ser essa mulher que se reveste, se veste de força. Amém? E agora nós seguimos então para a dignidade. Vestida de dignidade, valor que não se perde. Quando nós buscamos o significado da palavra dignidade, no contexto bíblico, está profundamente ligada a valor, a honra e a respeito. Então imaginem a sua vida na presença de Deus. Esse valor, essa honra e esse respeito, o próprio Senhor coloca dentro de nós. Então não é algo que o mundo vem e confere isso para mim e para você. É o Senhor que vem e confere algo que é dele e estabelece na vida daquela mulher, daquele homem que é fiel a Ele. Então, se você é uma mulher fiel a Deus, o Senhor vai confiar a você essa vestimenta da dignidade, porque você é fiel a Ele, porque o seu coração está ligado a Ele, porque o seu coração está alinhado com a vontade dEle. Então você é digna. Então você pode caminhar neste mundo com essa virtude, com essa característica que é confiada à mulher que é fiel.
Amém? Em outras palavras, ser vestida, revestida de dignidade, é estar revestida da honra e do valor que vem do próprio Deus. Ele nos dá o nome de filha. Somos filhas do Pai, filhas do Rei, co-herdeiras com Cristo. Temos um lugar à mesa. Você vai percebendo o seu valor, a sua dignidade, a sua força está ligada a um Deus que é todo-poderoso. Você é filha desse Deus que é criador do céu, da terra. Esse Deus que quer resgatar tantas outras filhas que ainda não sabem que são filhas, que ainda estão marcadas pelos óculos do mundo. Mas eu e você temos a missão de mostrar essa vestimenta que é conhecida no mundo espiritual. A mulher que anda vestida de dignidade vive de modo que os outros veem a presença de Deus refletidas, como no seu comportamento, na sua palavra e na sua atitude. Começa a perceber o seu comportamento. Esse comportamento que você tem está refletindo essa dignidade que vem de Deus? As suas palavras estão refletindo essa dignidade de filha de Deus? As suas atitudes, as suas decisões estão refletindo o seu caráter de filha de Deus? São coisas que devemos pensar, refletir e pedir: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me revista. Espírito Santo, eu quero ficar não só cheirosa, eu quero ficar bonita, mas eu quero ficar revestida de força e de dignidade, que só o Senhor pode me dar. Só o Senhor pode trazer sobre a minha vida. Então a dignidade não é um adorno exterior, mas é uma marca interior de quem conhece o seu valor em Cristo. Você começa a se valorizar. Você começa a se olhar agora da maneira que o Senhor te olha. Se Ele te chama de filha, se Ele te chama para perto, se Ele te chama à mesa todos os dias para se alimentar daquilo que Ele tem para você, que é o melhor, você vai trocando as vestes antigas pelas vestes espirituais que o Senhor te dá. Não é mais aquela mulher impaciente, agora eu sou uma mulher paciente. Não é mais aquela mulher irritada, agora eu sou uma mulher que ouve, que respira fundo, que busca a direção do Espírito Santo, que lembra daquela palavra que diz assim: a resposta branda desvia a fúria. Fala: Senhor, eu quero ser essa mulher que tem uma resposta branda no momento da briga, da discussão. Eu quero ser essa mulher que vai trazer o desvio e vai alcançar o coração daquele que está tentando tirar minha paz. Aí nós nos lembramos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. Existe uma batalha acontecendo, e nós que somos filhas, somos privilegiadas porque estamos à mesa todos os dias. Temos a palavra do Senhor que nos alimenta, e Ele nos dá estratégias para combater essas dificuldades diárias. Vocês estão acompanhando? Amém? Glória a Deus. Mesmo quando o mundo tenta desvalorizar essa mulher, ela permanece firme, porque ela já está revestida de força, e agora ela está se revestindo da dignidade, porque a sua identidade está em Deus e não na opinião dos outros. A dignidade é um traje de honra. Sabe aquela roupa chique que a gente coloca quando a gente vai no casamento, quando a gente vai numa formatura? Esse traje que o Senhor nos traz. A dignidade é bonita, a dignidade é linda. Então, mesmo quando o mundo tenta desvalorizar essa mulher, ela permanece firme, porque a sua identidade está em Deus e não na opinião dos outros. Esse traje de honra é da mulher virtuosa. Não se trata de status, não se trata de aparência ou daquilo que os outros dizem, mas da identidade de quem nós somos no Senhor. Amém? Dentro da dignidade ainda, a dignidade vem de saber quem você é em Deus. Você já descobriu que você é filha? Você tem se comportado como filha? O que filha faz? O que filha tem acesso? Tem acesso ao coração do Pai. Tem acesso àquilo que arde no coração dele. Você se torna uma intercessora. Você ora por situações, por pessoas, que é o desejo do coração do Pai. Às vezes você acorda na madrugada e o Senhor coloca alguém para você orar. É Ele te acordando. É Ele te falando: filha, posso contar com você às 3 horas da manhã?
Você foi a única que acordou. Se você acordou, filha, não fica com dúvida. Não fica pensando que é sinais da menopausa. Isso pode acontecer. Mas já que você acordou, lembra que você é filha, comece a buscar o Senhor. Fala, Senhor, o Senhor me acordou. Eu vou lá para a sala agora. Vou colocar o louvor baixinho. Eu vou me dobrar no tapete. E eu vou esperar a tua presença chegar. E eu vou ouvir a tua voz. E eu vou ouvir o que está no teu coração. E eu quero arder o meu coração, aquilo que está no teu coração. Eu quero buscar os teus conselhos. Eu quero ser aquela que conhece os segredos do coração do Pai. A palavra de Deus fala que Ele revela os seus segredos para aqueles que são íntimos. Que possamos ser íntimas do Pai. Que possamos ser íntimas do Senhor. Que Ele possa revelar os segredos que estão no coração dele. Para você e para mim. Amém? O mundo tenta colocar rótulos de inferioridade, de fracasso, de inadequação. Mas a palavra afirma, que diz lá em 1 Pedro 2,9: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quem não lê a palavra não vai saber nada disso. Por isso que temos que ler a palavra. Saber que eu sou povo eleito, nação santa, que eu sou exclusiva do Senhor. Aleluia. Que eu não sou do mundo, não, eu sou do Senhor. Eu sou exclusiva dele, eu sou filha amada. Mas eu tenho uma marca no meu coração, e tenho uma palavra no meu coração, tenho uma mensagem no meu coração que precisa transbordar, que precisa vir para fora, que precisa fazer a diferença. Eu não posso ser essa pessoa que entra no ambiente e não muda o ambiente. Eu preciso ser essa pessoa que entra no ambiente, que tem um sorriso, que tem uma palavra, que tem uma oração, que tem algo a oferecer, porque nós carregamos a presença do Senhor. Aonde nós vamos, nós levamos a presença dele. E não é justo com a pessoa que está do seu lado não sentir a presença do Senhor quando você chega. Quando você vem num encontro como esse, você recebe a palavra de Deus, você ora, você chora, você oferta, você se alegra na presença dele. Não é possível que você vai sair do mesmo jeito que você entrou. E para que receber tanta coisa? Para guardar no seu baú? Não, para compartilhar com a sua vizinha, com a sua amiga, com a pessoa que está do seu lado, que vai dormir com você, que é o seu esposo, que é o seu filho. Você tem que transmitir aquilo que você recebeu. Amém? Então a mulher que se veste dessa verdade, ela não permite que as opiniões humanas venham roubar o seu valor. Venha dizer que você é inferior, que você não pode. Não, o Senhor nos capacita. Ele nos fortalece, Ele nos dá dignidade, Ele nos põe de pé, e Ele nos dá uma missão. E nós vamos, muitas vezes, com temor, mas confiando que é Ele que nos chama, que é Ele que nos capacita, que é Ele que vai colocar a palavra certa nos nossos lábios. Assim foram com os discípulos, assim continua sendo na minha vida e na sua vida. O Senhor nos levanta, o Senhor nos comissiona. Dá um frio na barriga, toda vez vai dar um frio na barriga. Mas vai com o frio na barriga. Se submete à vontade do Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Eu quero ser o seu instrumento de amor, de restauração na vida das pessoas. E você se coloca então como canal de bênção. A dignidade, o outro ponto, é fruto de um caráter íntegro. A verdadeira beleza não está nas roupas caras, mas a vida transformada pelo Espírito Santo. Uma mulher que é transformada pelo Espírito Santo, ela não é mais a mesma. Ela não consegue disfarçar, ela não consegue manter aquilo que ela era antes. As vestes são trocadas. O Espírito Santo renova o nosso caráter. Ele transforma a nossa maneira de se vestir, de falar, de se comportar. Então é uma beleza que é mais cara do que a roupa que você... Imagina um lugar aí que vende roupas caríssimas. Essa dignidade que vem do Senhor, ela não está em vitrine nenhuma. Ela vem do céu para a sua vida e para a minha vida. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 31:30: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher temente, a mulher que busca ao Senhor,
ela vai ser reconhecida como uma mulher que adora o Senhor. Ela vai ser reconhecida como uma mulher digna, valorosa, forte, porque ela se reveste disso, ela busca essa presença. Ela está buscando a presença do Senhor diariamente. Então o seu caráter é íntegro, inteiro. Não é um caráter fragmentado, não, ela é sincera. Ela é uma mulher real. Se ela está triste, ela está triste. E ela fala o motivo da tristeza. Ela não vai fingir que está tudo bem, não. Ela vai chorar, mas aos pés do Senhor. Ela vai buscar aquele que pode restaurar a tristeza em alegria, como foi dito aqui. Porque até a tristeza, na presença do Senhor, ela tem que saltar de alegria. Então, quando nós estamos tristes, porque nós somos seres emocionais, nós vamos chorar. Nós não precisamos disfarçar. Nós vamos dizer: Senhor, eu estou tão triste hoje. Eu preciso tanto da tua alegria. Eu preciso tanto do teu renovo. Ele vem, ele renova, ele transforma, ele nos coloca de pé. Amém? É assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Uma outra questão aqui: dignidade transmite respeito e honra. Quando uma mulher anda em temor a Deus, a sua postura inspira reverência. Quando nós olhamos para uma mulher que teme ao Senhor, nós vemos um caráter transformado. Nós vemos ali o respeito e a honra. Nós transmitimos isso. Então não é a roupa que vai transmitir, é o seu comportamento, é aquilo que você faz. Então, quando nós olhamos para as pessoas que cercam as nossas vidas, muitas vezes nós vemos brincadeiras de mau gosto, piadas, questões que envergonham as pessoas. E aí nós nos lembramos: Senhor, quantas vezes eu fiz isso no passado? Quantas vezes eu fui essa pessoa que estava ali na rodinha rindo de situações que hoje, pela graça do Senhor, pelo Teu Santo Espírito, eu me envergonho. Quando nós vemos lá no Salmo 1, é a pessoa que vai se assentando na rosa dos escarnecedores, ela vai descendo degrau a degrau, quando ela vê, ela está ali no meio, ela está envolvida. Mas quando nós saímos desse lugar, quando o Senhor te tira deste lugar e te transporta para um outro comportamento, para outras pessoas, para um outro ambiente, então você vai transmitir esse respeito, essa honra, você vai se tornar essa mulher que inspira reverência, que mostra a diferença nesse mundo. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 22:1: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que ouro e prata. É bom você entrar no ambiente e falar: nossa, aquela irmã ali é uma bênção, como nós vimos aqui, a irmã Sandra, se não me engano, né? Irmã Sandra, você é uma bênção. Sônia, irmã Sônia, você é uma bênção. Para ela receber essa palavra, qual é o comportamento dela? Qual é a atitude dela aqui na igreja? Para que ela seja reconhecida como uma mulher abençoada. Existe uma postura, existe todo um histórico para que você seja louvada, para que você seja reconhecida e que o Senhor possa trazer essa honra sobre a sua vida também, em nome de Jesus. Outra questão: a dignidade é uma herança espiritual que ninguém pode tirar de você. Diferente dos bens materiais, quando nós vemos aí, né, às vezes a herança, às vezes tem brigas por herança, a pessoa acaba ficando sem alguma coisa, mas é diferente. A honra que vem de Deus, ela é duradoura e ela é sua. Você conquistou esse lugar em Deus, você conquistou essa presença no coração, você busca essa presença, então Ele vem. Então o louvor fala, né? Quando nós clamamos, Ele vem. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele vem. Ele vem para restaurar, Ele vem para mudar, Ele muda o nosso comportamento, Ele muda a nossa fala, Ele muda o nosso pensamento. Tudo começa na nossa mente. Primeiro nós pensamos, depois nós sentimos, e depois nós vamos agir. Então o que eu ando pensando? A palavra de Deus fala para que nós pensamos aquilo que é bom, puro, amável, de boa fama. Se isso está ocupando a minha mente, sentimentos vão sendo gerados no meu coração de fazer o bem, de estender a mão, de sermos generosas. Então eu vou ter um comportamento de filha, eu vou ter um comportamento de uma mulher honrada, de uma mulher que busca força e dignidade no Senhor. Amém? O Senhor dará força, Salmo 29:11, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará com paz o povo, o seu povo. Então quando nós
nos colocamos debaixo dessa dignidade que o Senhor nos traz, Ele traz uma herança que não pode ser tirada. Ele nos chama de filha. Fala que Ele nos deu o poder de sermos feitas filhas de Deus, através do sacrifício de Cristo. Quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, Ele nos dá esse poder. Então nós nos colocamos neste lugar. Nós não precisamos sair mais deste lugar de honra na presença de Deus. Uma aplicação para essa palavra da dignidade. A dignidade não está naquilo que você veste de fato, mas em como você se reveste da graça de Deus. Perguntando-se: eu tenho me enxergado com os olhos de Deus ou com o rótulo do mundo? Você que já está na presença do Senhor ainda se sente inadequada? Ainda se sente incapaz? Ainda se acha inferior? Permita que o Espírito Santo trabalhe isso no seu coração, que Ele quer restaurar o seu coração, Ele quer te trazer uma visão nova, Ele quer trocar os seus óculos, Ele quer te fazer ver através dos olhos do Espírito como Ele te vê, o que Ele quer trabalhar no seu coração. Então a mulher que se veste de força e dignidade, ela sabe que a sua identidade está firmada em Cristo, e por isso ela anda com a cabeça erguida sem perder a humildade. Então andar com a cabeça erguida não é orgulho e arrogância, é saber: eu sou filha de Deus, então eu posso me levantar, erguer a cabeça e andar cheia de honra, cheia de dignidade, cheia de força, porque é o Senhor que reveste a minha vida com tudo isso. Se tem algo de bom em mim e em você, isso vem de Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos levanta, é Ele que nos dá condições de conquistar coisas e lugares. E se Ele nos leva em lugares, Ele quer nos usar. Assim como Ele fez com Esther, Ele fez com que ela chegasse até o palácio, só para ser rainha, só para ficar cheirosa, só para ficar do lado do rei. Não, existia uma coisa muito maior, um propósito muito maior. E o Senhor continua levantando mulheres, levando a lugares, colocando acessos na minha mão e na sua mão. Você tem acesso às mulheres que eu não tenho, e essas mulheres que o Senhor quer que você influencie. Eu tenho acesso a outras mulheres. Então nós estamos aqui talvez em 50, 60 mulheres. Quantas mulheres nós podemos influenciar ainda essa semana que vai começar? Em quais lugares o Senhor tem te levado? Você tem ficado calada? Você tem ficado quietinha? Ou você tem permitido mostrar essa vestimenta de honra e de dignidade? Que o Senhor te faça essa mulher confiante em todo o tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós entramos então agora no terceiro ponto, que é sem medo do amanhã. Confiança em Deus. Uma das maiores lutas hoje das mulheres, em geral também, não é só das mulheres, mas o homem também, é contra a ansiedade, contra o medo do futuro. Não é verdade? A ansiedade é a doença do século agora. Tantas pessoas, né? Da pandemia para cá. Eu tenho trabalhado com atendimento terapêutico há 7 anos. Então, um pouquinho antes da pandemia começar, e quando a pandemia veio, foi aquele boom de pessoas buscando ajuda, porque ficaram confinados no ambiente, convivendo com pessoas que já estavam ali há tanto tempo, mas saíam do trabalho, não conviviam 8 horas por dia, mas precisaram conviver com criança dentro de casa, com marido dentro de casa, trabalhando dentro de casa. Então, muitos conflitos se levantaram. Então, a ansiedade, que era uma coisa escondida, agora ela está aparecendo. E as pessoas estão percebendo que isso é sério, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado. Mas a mulher que se reveste de força e de dignidade, ela busca a presença de Deus todos os dias. Ela vai se diferenciar das demais. Ela vai ser lembrada, porque olha para o amanhã com confiança, não porque sabe o que virá, mas porque confia no Senhor. Então, quando a ansiedade vem bater na nossa porta, e ela vem, nós nos lembramos que nós servimos um Deus do impossível. Nós nos lembramos de um Deus que faz brotar água da rocha. Nós nos lembramos de um Deus que abriu caminho no meio do mar. E aí você fala, mas isso aí são
milagres antigos da palavra de Deus. Você tem na sua vida milagres que o Senhor fez. Eu tenho na minha vida milagres que o Senhor fez. E quando eu me lembro desses milagres, eu me lembro que ainda é o mesmo Deus. Então a ansiedade, ela vem, ela tenta. Mas quando nós nos revestimos de força, buscamos ao Senhor, em alguns casos buscamos ajuda também. Não tem nada de errado nisso. Nós estamos conversando ali, quando nós falamos sobre a menopausa, né? É um assunto também que precisa ser tratado, precisa ser olhado, não com piadas, como a gente sempre vê, né? As pessoas brincam com a TPM, brincam, né, com esse momento do hormônio das mulheres. Nós temos que levar a sério, nós temos que nos conhecer, nós temos que saber o que precisa ser renovado no nosso corpo, através da alimentação, através de uma reposição hormonal, através de uma atividade física, ou através mesmo de uma busca espiritual, de estar na presença de Deus, de buscar por libertação, que às vezes temos áreas na nossa vida que a gente esconde, não fala sobre isso, e precisa de libertação, precisa de luz, o Espírito Santo precisa entrar. Aleluia. Então, quando nós olhamos para temas assim, nós precisamos buscar a ajuda do Senhor, para nos aprofundar neste lugar, e buscar a ajuda do Senhor, para que aquilo que está na escuridão venha para a luz, não para nos envergonhar, não para nos expor, mas para trazer cura, para trazer restauração, para que a gente possa ser essa mulher que vai ajudar outras mulheres também. Não é assim que acontece? Nós vemos mulheres que passaram pelo câncer, que se assustaram, que choraram, que se desesperaram no primeiro momento, mas que depois se acalmaram, buscaram ajuda, acompanhamento, passaram pelo tratamento e hoje se levantam, né, com uma bandeira para buscar ajuda, para dizer, olha, faça os exames, busca regularmente ir ao médico. Então aquela dor se torna bandeira, se torna o lema da vida dessa pessoa. Quando nós pensamos na ostra, né, para ela gerar uma pérola, existe ali uma ferida que foi aberta antes, para que aquela pérola fosse gerada. E assim na minha vida e na sua vida, existem situações que acontecem comigo e com você, que quando nós superamos em Deus, nós nos fortalecemos nele, nos revestimos dessa força e buscamos agora ser essa mulher que vai caminhar do lado de outra mulher, que ainda está frágil, que ainda está no início, que ainda está nos primeiros passos. Amém? Então que você seja essa mulher que vai acolher, que vai ser aquela que vai discipular, que vai ser aquela que vai trazer o caminho, que vai buscar a orientação em Deus. Falar, Senhor, o desafio está grande demais, me ajuda. E aí você vai buscar a oração com outra irmã, você vai se apoiar em mulheres que estão buscando caminhar e se fortalecer em Deus também. Deus já está no amanhã, é o outro ponto aqui. Ele já está lá, ele já sabe o que você vai passar. E ele quer que você lembre que ele está com você lá no vale, mas ele vai estar com você também lá na montanha. Porque o nosso Deus é um Deus de vales e montanhas. Ele passa conosco no vale, ele passa conosco no luto, ele passa conosco na dificuldade. Tem hora que a gente não enxerga, tem hora que a gente não sente a presença, mas ele está lá. Quando a gente permitir que as lágrimas se sequem, né, permitir que ele venha recolher essas lágrimas, quando tirar, né, aquilo que embaça a nossa visão, nós vamos lembrar que ele estava lá, como ele sempre está. Amém? Existe uma canção antiga. Eu fui católica durante 20 anos da minha vida. E tinha uma música que tocava muito no meu coração. Chama Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. E essa música nos convidava a fazer um passeio da nossa alma. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer que você o convide. Senhor, lembra daquela situação da minha vida? Lembra daquele abuso que eu passei? Eu não consegui te enxergar naquele momento, mas hoje eu vejo que o Senhor estava lá. Me faça ver isso. Me permita ver a tua mão cuidando de mim. E você se torna em oração e busca a presença. Senhor, eu quero ser curada nessa área. O Senhor nos permite viver essa cura em várias áreas da nossa vida, quando nós buscamos. Amém? Então Ele já está no amanhã,
Ele não apenas cuida do presente, mas Ele já preparou o futuro. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:11: porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O Senhor deseja isso para mim e para você. Ele deseja planos de paz, de bênção para nós. Ele já tem traçado o amanhã para mim e para você. E isso traz alegria no nosso coração, quando nós sabemos que o Senhor está lá. Ele está aqui. Ele caminha conosco o tempo todo. Isso nos traz segurança. Uma outra questão: a ansiedade não resolve, mas a confiança em Deus traz paz. Jesus nos lembra que a preocupação não muda nada. O que ele diz lá em Mateus 6:27? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? O amanhã pertence a Deus e a nós cabe descansar. O Senhor é aquele que nos chama a descansar nele. Ele fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Não é só cansada. Às vezes nós estamos sobrecarregados. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. E quando nós percebemos que existe uma sobrecarga, nós temos que parar. Porque senão o nosso corpo vai nos parar. Eu tive um quadro em outubro do ano passado, fazendo um ano agora. E eu não sabia que aquilo era, até aquele momento que a gente ouve das pessoas, mas quando a gente passa pela situação diferente. Eu cheguei a parar no hospital. A minha mão travou, a minha perna começou a formigar e eu saí do hospital. Falei: estou tendo um infarto. E aí eu fui levada, meu esposo me levou e tive que entrar de cadeira de roda no lugar. E aí a médica me atendeu, eu conversando com ela, falou: isso que você teve foi uma crise de ansiedade. Eu falei: como assim? Eu trabalho com isso, eu trago situações dessa forma. E aí eu comecei a lembrar da semana que eu tive. E quanta sobrecarga, quantas situações querendo fazer na força do meu braço. E aí quando a gente entrega para o Senhor, fala: Senhor, me perdoa. A gente se envergonha diante dele, fala: Senhor, eu estava fazendo na minha força. Eu estava achando que tinha que ser tudo do meu jeito, mas o jeito de Deus é melhor. E a partir desse quadro, eu comecei a olhar muito mais, com mais seriedade ainda, para as pessoas que chegam até mim dizendo que teve crises. E agora eu senti na pele o que é ter. Então é muito diferente quando você vive algo, você passa a respeitar muito mais, não é assim? Quando você ora e você sente a presença de Deus, você vai dizer para a irmã: ora mais, busca mais a presença de Deus. É tão bom sentir a presença de Deus. Por quê? Porque você experimentou, porque você buscou, porque você se derramou. Então aquilo que você experimenta, você compartilha. Não tem como você compartilhar algo que você não viveu. E o Senhor nos convida a sentar à mesa, o Senhor nos convida a viver na força dele, o Senhor nos convida a andar na dignidade que Ele nos preparou para nós. Então, quando nós estamos dentro do centro da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, Ele vai restaurando tudo em nós. Ele vai trazendo situações difíceis, não para que a gente olhe e se sinta fraca, mas para dizer: filha, vai que eu estou contigo. Vai a força do Senhor, não na tua força, não no teu braço. Deus já está no amanhã. A ansiedade não resolve nada. E Deus cuida até dos detalhes. Se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das flores, quem dirá de mim e de você? Não é assim que diz lá em Mateus 6,34? Portanto, não vos inquieteis com o dia do amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. O Senhor, Ele cuida de detalhes. Se você apresenta diante dEle uma situação que para você parece que é tão assim: isso aqui eu vou colocar diante de oração, diante do Senhor, parece uma coisa tão pequena. Faça um teste. O Senhor se preocupa com detalhes da sua vida.
Não é só em coisas grandes que você pode buscar a ajuda do Senhor. Ele conhece o desejo do seu coração. E quando você o busca, quando você se deleita nele, como diz a palavra, ele vai satisfazer o desejo do seu coração, se estiver alinhado com a vontade dele. Então, apresente diante dele os seus pedidos, os seus desejos, aquilo que arde no seu coração, e no tempo certo o Senhor vem e transforma, restaura e completa a obra dele. Uma quarta questão aqui agora: a confiança em Deus transforma o medo em alegria. Então, quando nós estamos com medo, sem a presença do Senhor, aquele medo aumenta, aquilo pode se tornar assim uma crise de ansiedade, pode se tornar um pânico, pode se tornar um desejo de se trancar no quarto. Mas quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele transforma aquele medo em alegria, em ousadia, porque a mulher que se veste da força e da dignidade pode sorrir diante do futuro, porque sabe que nada escapa do controle de Deus. É uma confiança que vem do trono do seu coração. A palavra de Deus diz lá em Salmo 37:5: entrega o teu coração ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, primeiro precisa haver uma entrega de algo, de uma situação, e aí você vai entregar, e aí você vai confiar, e aí deixa com o Senhor, deixa Ele fazer, deixa Ele cuidar do coração do seu marido, do coração do seu filho, deixa Ele entrar com a previsão e a providência lá no seu trabalho, deixa Ele tirar uma situação que você pensa: como que eu vou passar por isso? Aí você se lembra: o Senhor está comigo. Você vai renovando a sua alegria e vai saindo do medo e vai transitando para esse lugar que o Senhor quer te colocar e quer que você permaneça nesse lugar de alegria na presença dEle. Então, o medo do amanhã pode até estar ligado a situações que são legítimas, a finanças, a família, a saúde, as incertezas que a vida nos coloca. Mas a mulher que se veste de força e dignidade escolhe entregar as suas preocupações ao Senhor. Assim ela consegue viver o presente com paz e olha para o futuro com esperança. Então, tem coisa melhor do que você viver a sua vida hoje, no presente, com paz, em meio às situações que você está vivendo, mas olhar para o futuro e ter esperança de que o Senhor vai trazer, de que o Senhor vai completar a boa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida, amém? Ele começou, Ele está completando, e a cada dia, diariamente, Ele vai acrescentando situações, pessoas, Ele vai colocando renovo no nosso coração. E a quarta coisa para considerar aqui: o verdadeiro look, uma beleza que permanece. Então, o mundo ele gasta milhões, por ano com moda, com estética, com aparência, e embora seja muito bom se cuidar, a beleza externa é sempre passageira. Então, a gente precisa investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa força, a nossa energia em algo que é eterno, em algo que vai permanecer diante do Senhor. Nós gastamos sim o nosso dinheiro com estudos, com alimento, com roupas, com viagens. Isso tudo é permitido. Mas o quanto a gente tem gastado, o quanto a gente tem investido nessa vestimenta espiritual? Quanto a gente tem buscado se fortalecer e ser digna diante do Senhor? Então, a mulher que se veste de força, de dignidade, nos lembra que esse é o melhor look, é o look espiritual, aquele que reflete a presença de Deus, mesmo em meio ao caos. A presença de Deus que está dentro de nós. Então, a beleza externa, ela é limitada, mas a interna, ela é permanente. Enganosa, lá em Provérbios 31, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A verdadeira beleza não é apenas aquilo que se vê, mas aquilo que sente na presença de uma mulher que teme a Deus. Então, quando você está do lado de uma mulher que é virtuosa, uma mulher que tem a presença do Senhor, não é tão bom quando você abraça aquela irmã, quando você ora com ela, quando você pode fazer uma ligação,
quando você recebe uma notícia, quando ela compartilha algo com você, quando você pode compartilhar algo. É tão bom você ter uma rede de apoio, né? Eu conversando com a Thaís, olha, eu tenho uma rede de apoio na igreja, minha família é igreja. Olha que bênção, você poder saber que você pode contar com pessoas que amam a Deus, que estão indo para o mesmo lugar que você, que estão indo para o céu, que estão fazendo a diferença aqui na terra, mas enquanto estão aqui, estão semeando na vida daqueles que ainda podem chegar. Amém? Que você possa ser essa mulher que inspira a cada dia. Deus valoriza o espírito manso e tranquilo. As mulheres são conhecidas, né, por ser muito agitadas, por serem irritadas, por fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não é isso que a gente é acusada? Nós fazemos sim muitas coisas ao mesmo tempo. Nós queremos sim controlar muitas coisas, mas nós podemos buscar essa mansidão que vem do Espírito Santo, essa tranquilidade que o Senhor nos permite viver, porque Ele nos acolhe, Ele troca o nosso fardo. Então nós podemos sim nos tornar essa mulher que busca essa beleza, que não é exterior, mas é interior, que busca ser essa mulher que aconselha, que ouve, que acolhe, que abraça. É isso que nós podemos buscar. A presença de Deus, a palavra de Deus diz lá em 1 Pedro 3 e 4: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo trançado, joias de ouro, mas sim no seu interior, que não se perece, beleza demonstrada no espírito dócil, tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, se isso é de grande valor para Deus, eu preciso buscar em oração. Fala, Senhor, gere em mim essa mansidão, gere em mim essa tranquilidade, gere em mim, Senhor, esse discernimento, gere em mim essas virtudes que a Tua palavra diz que eu preciso ter. Não é natural, é espiritual, tem que vir do Senhor, porque não é na nossa força, é na força dEle. Quando alguém reconhecer algo em você, você vai dizer: é o Senhor na minha vida, porque eu não era assim, eu era um furacão, eu era assim, eu era assim. Você vai se lembrar, o Senhor vai te fazer lembrar de quem você era e como você agia. E aí você vai falar: meu Deus, o quanto eu mudei, o quanto o Senhor tem trabalhado na minha vida, o quanto eu posso refletir a Tua bondade na minha vida através das minhas atitudes. O verdadeiro look é incorruptível. Roupas rasgam, moda passa, mas aquilo que vem do Espírito Santo é eterno. Então, minhas queridas, a beleza que nós tínhamos aos 20 anos, ela não é a mesma aos 30, não é a mesma aos 40, não é a mesma aos 50, aos 60. Cada ano, cada década tem uma beleza. Mas eu quero te dizer, a mulher de Deus, ela é linda. A mulher de Deus, ela tem todas essas virtudes que vocês têm trabalhado aqui durante todos os anos, todo esse ano, desde janeiro até agora. Nós podemos nos revestir com todas essas virtudes, e por mais que envelheça a nossa aparência física, por mais que corrompa, como diz o apóstolo Paulo, o meu corpo exterior, o meu interior se renova a cada dia, até que Ele venha me buscar, até que eu esteja com Ele na glória, até que o meu corpo seja transformado, mas que essa beleza interior seja visível nas vidas das pessoas que te cercam. Quem te conhece vai falar bem de você. Fulano é uma bênção, como foi declarado aqui. Então, que o Senhor te permita viver essas virtudes, não para se gloriar de quem você é, mas para permitir que o Senhor seja visto através de você. Amém? Que o nome dele seja glorificado através de você. A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3,12: revesti-vos, pois, como eleitas de Deus, santas e amadas de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Esse aqui é um versículo para você anotar da sua vida. Fala: Senhor, eu quero ser revestida. Eu quero ser revestida de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. São virtudes que o Senhor quer plantar no nosso coração, para que as pessoas experimentem da presença de Deus através da sua vida, através do seu abraço, através do seu beijo, através da paz do Senhor que você declara.
Amém? Você pode ser essa mulher que tem compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Mas uma quarta coisa que esse look transforma o ambiente. Uma mulher vestida de Cristo, ela carrega a paz, ela carrega a alegria, ela carrega a esperança. Então se você era aquela mulher que murmurava, agora você é aquela mulher que fala do amor de Deus, que compartilha da palavra que você ouviu no domingo, que você ouviu no sábado, que compartilha um versículo com alguém, que compartilha um louvor que você ouviu, você se derramou na presença de Deus e fala, meu Deus, eu preciso compartilhar esse louvor com minhas amigas, porque o Senhor me visitou tanto nesse momento, e eu quero compartilhar. E aí nós vamos então permitindo que esse look transforme ambientes, que quando você chega, a presença do Senhor está com você. Onde você coloca a planta dos seus pés é chegado o reino de Deus. E o reino está no seu coração, o reino está em você. Nós somos templo do Espírito Santo. Então você carrega o Senhor onde você está, aonde você vai. Então você pode declarar, se você puder em voz alta, se você não puder, você declara em voz audível. É chegado o reino de Deus nesse lugar. É chegado o reino de Deus nesse lugar. Declare antes de você entrar no ambiente. Muitas vezes você precisa, quando você vai passar por uma cirurgia, quando o nosso coração fica ali temeroso, ai, eu vou tomar uma anestesia. Senhor, toma as mãos dos médicos, teu reino está comigo. E você declara o reino de Deus. Você se lembra que você é embaixadora do Senhor. Então você muda ambientes. Você muda. Onde você trabalha, onde você estuda, a sua casa, nas festas da família. Ó, chegou. O que será que eles falam quando você chega? É perceber que a sua presença muda o ambiente. Traz respeito. Ó, não fala besteira não que ela chegou. Não conta piada agora não que ela entrou. Então é você transmitir respeito e honra onde você entra. É perceber que a força e a dignidade está com você. Não porque você é aquela mulher mandona que impõe tudo, mas é porque o Senhor está na sua vida. E Ele te renova a cada dia, diariamente, porque você busca a presença dEle todos os dias. Amém? Aleluia. Então, para a gente aplicar e fechar, concluindo, qual tem sido o seu maior investimento no seu look exterior ou no seu look espiritual? A mulher cristã entende que, acima de tudo, precisa estar vestida da presença de Deus. Porque esse é o adorno que nunca perde um valor. Então o mundo valoriza a roupa que rasga, mas Deus valoriza vestes espirituais que permanecem. Amém? Aquele voto que você fez com o Senhor está valendo ainda. O eis-me aqui que você disse está valendo ainda. Ele está esperando você se posicionar. Fala, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. É você mesmo, minha querida. Sou eu mesmo. O Senhor já nos chamou, Ele já nos comissionou. Então, quando nós estamos vestidos de força, a mulher encontra coragem em Deus. Quando nós nos vestimos de dignidade, essa mulher vive conforme a identidade que Deus lhe deu. Quando nós entramos, então, sem medo do amanhã, ela descansa no cuidado. E com o verdadeiro look espiritual, a sua beleza nunca envelhece. Essa é a proposta que o Senhor trouxe para nós nessa noite. Para que venhamos nos revestir de força e dignidade que vem dele. Então eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu quero que você se alinhe. Isso, arruma roupa, se alinhe. Feche os seus olhos por um momento. Fala, Senhor, eu quero me revestir da força que vem do Senhor. Eu quero me revestir dessa dignidade que o Senhor traz sobre a minha vida, que é uma vestimenta de honra, que é um traje de festa. Oh Deus de amor, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite. Nós ouvimos a Tua palavra. Nós buscamos nos revestir, Senhor, das Tuas virtudes. E queremos, ó Pai, sair deste lugar, desse ambiente, dessa casa de oração, revestidas com a Tua força. Essa força que vem da Tua presença, que vem da Tua busca diária, da busca do Senhor, que nos alimenta, que nos dá dignidade, que nos coloca de pé, que nos ensina a permanecermos firmes,
que nos ensina a não desistir, que nos ensina a trocar as nossas vestimentas antigas por aquela que o Senhor nos dá, que são dignas, que são espirituais, que são eternas. E queremos declarar aqui nessa noite que essas mulheres vão sair revestidas, Senhor, de dignidade e força, e vão caminhar por toda a semana que vai começar a partir de amanhã, com a cabeça erguida, não com orgulho, mas sabendo quem elas são no Senhor. Elas têm uma identidade de filha de Deus, de filha amada, restaurada, de filha que tem lugar à mesa, de filha que busca a presença do Pai, de filha que busca o perdão do Senhor, de filha que busca andar em dignidade e retidão. E sabendo que é filha, ela tem atitude de filha, pensamento de filha, e ela caminha por este mundo com o coração transformado, se lembrando que ela tem uma mensagem no coração, que ela possa compartilhar essa mensagem todos os dias, que venha queimar no seu coração tudo aquilo que for ouvido, que for da parte do Senhor, que possamos receber do trono e transmitir aos teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.